Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala: nossa, você é a segunda pessoa mais bonita dessa igreja. Fala: e ainda tem o privilégio de sentar do lado da primeira. Que é isso? Bom demais. Quem gosta quando o nosso coral está aqui? Eu gosto, né? Aham. Ó, eu tenho um presente para dar para vocês essa tarde. Meu querido amigo Matheus Fernando está aqui essa tarde. Ele é membro emérito da Rema, porque hoje ele mora em Rio das Ostras e ele congrega lá no Bola de Neve de Rio das Ostras. Tá no Bola, né? Tá tudo certo, né? Não mudou não, né? Tá certo lá, né? E... aliás, demorou muito para ele trocar de igreja, né, Matheus? Foi o quê? Ano passado que você... Foi esse ano? Foi esse ano. É verdade. Ah, eu falei... Foi em Macaé que a gente se encontrou, né? Mas foi para Rio das Ostras que você foi. Tudo certo, então tá certo. A conta fechou. E Matheus é um cara de Deus, formado em psicologia, psicólogo, é palestrante, o cara é incrível. E desde pequeno, mais novo, aqui na nossa igreja, frutificou muito. E uma das coisas que a gente costumava fazer lá no Revô, nas antigas, era trazer o Matheus para declamar uma poesia. E a gente estava conversando, e ele falou: pastor, tem uma poesia nova. Eu falei: mano, então vou aproveitar, eu quero que a Rema ouça o Matheus Fernando, para matar a saudade. Vamos dar um aplauso a Deus pela vida do Matheus. Podia ser nesse microfone bonitão aqui, hein, ô Rafa? Cadê Rafa? Rafa, pode ser? Na mão? Ele tem uns negócios. A banda pode tocar? Junto? A banda vem que vem. Boa noite, família Rema. Boa noite, família Rema. Aí, agora sim vocês estão acordados. Que saudade que eu tava dessa casa, de rever meus pastores, alguns irmãos queridos. Eu tava pela cidade, mandei um WhatsApp pro pastorzão. Eu falei: pastor Rafa, eu tô aí mais tarde, hein? Aí ele falou: chega junto. Eu vou trazer uma poesia que o título dela é Só Vim Lavar Teus Pés, Jesus. É uma poesia que eu escrevi recente. Vamos ver se eu lembro dela até o final. Só vim lavar teus pés, Jesus. Hoje eu só vim aqui lavar teus pés, Jesus. A tua palavra diz que o teu jugo é suave, que o teu fardo é leve, suave. Mas eu tenho carregado ultimamente algo tão pesado, sabe? Eu queria vir aqui e te falar das coisas que preciso. Falar de coisas que para mim são prioridade. Mas desde que eu cheguei, você disse para eu buscar primeiro as coisas do teu reino e que as demais coisas me seriam acrescentadas. Quando eu cheguei por aquelas portas, a minha vontade era te puxar pelo ombro e dizer no teu rosto, na tua cara, mas quando eu olhei na tua face, a única coisa que saía, que emanava de você era graça e isso não se paga. Jesus, eu venho te seguindo esperando um tanto de coisas, esperando o dia em que você olharia para os meus sonhos, esperando o dia em que você olharia para os meus planos, mas desde aquele dia em que você me fez um convite para te seguir, você não prometeu quase nada. E mesmo hoje que eu cheguei por aquelas portas decidido a te deixar, eu cheguei certo que hoje era meu último dia te seguindo. Você olhou para mim sorrindo, me chamou pelo nome para mais perto, me lembrando que a única coisa que tinha prometido foi aflição e vida eterna. E mesmo que eu queira ir embora, ir para onde? Na tua presença eu tenho peixe, vinho e pão. E lá fora a única coisa que é certa é um vazio tão grande do tamanho do meu coração. Jesus, eu tinha tanta coisa para te falar, mas agora eu só quero te pedir perdão. Perdão porque mesmo te seguindo há tanto tempo ainda não consigo confiar. Perdão porque a minha imaturidade é tamanha que eu cheguei a pensar a voltar a pescar. Eu cheguei a pegar as redes de volta, mas quando eu cheguei no cais da praia, meu barco já não estava mais lá. Então eu lembrei de você, da primeira vez que você me encontrou. Foi apenas um olhar. Aqueles homens tinham tantas pedras na mão para me apedrejar. Você me olhou com um olhar de misericórdia. E não havia um homem sequer com aquele mesmo olhar sem pecados que podia me jogar aquelas pedras. Você fez o que médico nenhum fez quando curou a minha mão mirrada. Você fez o que ortopedista nenhum fez quando endireitou a minha coluna, que a vida inteira foi encurvada.
Foi você que estancou meu fluxo de sangue, que desde sempre, por onde eu passava, jorrava. Você restaurou a minha integridade no dia em que eu subi naquela árvore. E mesmo sendo o cobrador de impostos mais corrupto de toda a região, frente ao seu olhar de misericórdia, eu já devolvi e restituí tudo. Você não precisa perder nada. Você curou a minha vista quando eu gritei naquela beira de estrada: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E antes fosse de visão que eu precisava, você realmente me ensinou a ver quando dos 10 leprosos eu fui o único que voltei para te agradecer. Quando eu fui buscar água no poço de Jacó e você chegou me pedindo água, você sabia que naquela época homens com mulheres não se falavam. Homens não falavam com mulheres assim. Mas quando você pediu água para mim, no fundo daquele poço eu vi que o que eu buscava ali não me satisfazia. Homens, mulheres, amores, falsos amores, dores. Mas quando você disse que em ti, sede novamente, eu jamais teria, descobri de uma fonte que para sempre agora a vida eterna jorraria. Jesus, eu tinha tanta coisa para te falar, mas por hoje só vim mesmo lavar teus pés. Te agradecer porque, mesmo sem merecer, eu já te neguei 3 vezes, Jesus. Mais de 3 vezes te neguei. E se te magoei, Jesus, me perdoa, não foi por maldade. Me ajuda, Pai, na minha incredulidade. Eu tinha tanta coisa para te falar, Jesus, mas por hoje só vim mesmo lavar teus pés, Jesus. Lavar teus pés. Esse é o meu lugar, Jesus. Aos teus pés. Te falei que eu tinha um presente para te dar? Uau. Aos teus pés. Ai, Deus é fiel, Deus é fiel. Quem ama o Senhor Jesus aí? Aham. Oh. Quem ama Jesus? Atos capítulo 11, versículo 19. Hoje também vou falar da mulher samaritana, Mateus. Então, tá tudo certo. Aliás, se você não percebeu, durante a poesia de Mateus, ele vai falando de tudo quanto é pessoa que já encontrou Jesus. Falou de Zaqueu, falou de Bartimeu, falou da mulher das costas encurvadas, da mulher da mão mirrada, da mulher do fluxo de sangue. Atos 11, 19. Vocês aguentam ficar comigo um pouquinho? Olha lá, chegou até a aguinha geladinha. Que é isso? Então aguenta. Atos 11, 19 diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Só para você entender, Estevão havia morrido. E Herodes queria matar Tiago. Depois que matou Tiago, o primeiro apóstolo a morrer, ele persegue também Pedro para matá-lo. Ou seja, a igreja aqui está sendo perseguida. Logo no início da igreja, a igreja estava sendo perseguida. E o texto diz, alguns eles se espalharam pela Fenícia, Chipre e Antioquia. Fala 3 lugares, ok? Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente para os judeus. No começo da igreja, a igreja era só para judeus. Era quase que uma seita judaica. A gente não pregava para quem não era judeu. A gente, né? Os discípulos não pregavam para quem não era judeu. Número 1, porque eles não sabiam se era permitido. Porque todos os discípulos de Jesus eram judeus. Logo, provavelmente, é da vontade de Jesus que isso aqui seja só para os judeus. Era o pensamento deles. Errado, mas era o pensamento deles. Número 2, por medo. Porque se a gente pregar isso aqui para alguém que não é judeu, vai denunciar a gente e a gente vai ser preso. E aí o texto, se com judeu já era preso, né? Imagina sem ser. Não anunciando a palavra a ninguém, a não ser os judeus. Versículo 20. Alguns deles, porém, fala comigo, porém, que eram de Chipre e de Cirene, foram até Antioquia. Ou seja, desses 3 lugares, Fenícia, Chipre e Antioquia,
alguma coisa aconteceu em Antioquia que em Chipre e na Fenícia não havia acontecido. O texto diz, alguns deles, porém, falavam também aos gregos. Ou seja, pregava para todo mundo, não só para judeu. Olha o que o texto diz. Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. Isso estava acontecendo com as 3 cidades? Não, em Antioquia. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Essa massa de conversões estava acontecendo na Fenícia? Não. Estava acontecendo em Chipre? Não. Estava acontecendo aonde, igreja? Onde resolviam pregar o evangelho sem acepção de pessoas. Em Fenícia, em Chipre, pregava, mas só pregava para... Não, aqui ó, você que é um cara bonzinho, você que não é viciado em nada, você que não tem problema nenhum na tua sexualidade, você que não tem questão nenhuma no teu passado, você é quase crente, só falta se converter. Aí para eles pregavam. Já em Antioquia não, pregava sem acepção de pessoas. O texto continua dizendo, a mão do Senhor estava sobre eles. Versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Tiveram que mandar gente lá, ver o que estava acontecendo. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos com firmeza de coração que permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou também para Antioquia. Ou seja, Antioquia nesse momento passou a ser o epicentro do crescimento da igreja. O que antes era em Jerusalém, agora todo mundo queria ir lá em Antioquia ver o que estava acontecendo. Imagina o dia que todo mundo quiser ver vindo Vila 3, ver o que Deus está fazendo em São Gonçalo. Começou a ser lá. Aí tinha um irmão em Cristo chamado Saulo de Tarso. Tinha um testemunho poderoso, irmão Saulo. Quem aqui conhece o irmão Saulo? Tão poderoso. Irmão Saulo era perseguidor da igreja, era matador de crente. E um dia ele estava indo matar mais uns crentes, e na beira do caminho, uma luz muito grande apareceu para ele, e ele ficou tonto, caiu no chão, e Deus confrontou ele. Irmão Saulo se converteu. Aí Barnabé está vendo que lá em Antioquia o Espírito Santo está agindo. Ele falou, já sei, vou trazer o irmão Saulo para contar o testemunho dele aqui. A Bíblia diz que Barnabé vai em Tarso, fala, Saulo, vamos lá, você tem que conhecer essa história também. Quando vai, versículo 26, tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Minha pergunta, isso aconteceu na Fenícia? Isso aconteceu na Fenícia? Não. Aconteceu em Chipre? Não. Aconteceu aonde? Onde resolveram pregar o evangelho sem acepção de pessoas. Onde resolveram pregar o evangelho para todo mundo. Minha pergunta sincera, existia um povo crente, existia igreja na Fenícia? Existia. Existia em Chipre? Existia. Mas por que isso aqui só está acontecendo em Antioquia? Olha para quem está do seu lado e fala, igreja tem um monte, mas certas coisas só acontecem quando a gente prega o evangelho. Fala, sem acepção de pessoas. Quero dar um tema para a palavra de hoje, queria que você anotasse. O tema da palavra de hoje é o poder do evangelho contagiante. Não dá para segurar. Você sabe que a palavra profeta vem da mesma raiz no hebraico que a palavra borbulhar. É quando você está se segurando, você bota a tampa na panela, aí você vai para o trabalho e você está numa boa. Daqui a pouco senta um camarada do teu lado e fala assim, nossa, ontem fui com a fulana num motel. Você começa... Cara do seu lado casado, contando as histórias dele com a amante dele. E a galera lá fazendo piadinha. Como eu disse na última pregação aqui, fazendo piadinha homofóbica, zoando fulano, zoando ciclano. Porque você quer. E você tentando se segurar. Quando de repente você, como profeta, abre a boca e libera a palavra. Aí você tá... Aí alguém fala, meu irmão, mas esse negócio de... não quero saber não, daqui a pouco você não aguenta. Aí todo mundo...
Você olha, eu quero dizer que Jesus tem um plano na sua vida, que você não precisa ficar de motel em motel, tentando ter um prazer, tentando preencher um vazio, que só o Senhor Jesus pode preencher. Ele morreu na cruz do Calvário e vai voltar, e você vai prestar contas a Ele. Olha para quem está do seu lado e fala: a tampa da panela vai explodir. Estão tentando tampar os profetas de Deus. Você não vai poder ser tampado, não. Olha que coisa linda. Versículo 26, coloca no telão para a gente. Estou lendo na versão Almeida, diz: tendo encontrado Saulo, levou para Antioquia. Por 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Lê, por favor, o final do versículo. Em Antioquia foram os discípulos de Felícia? Não. Fenícia? Não. De Chipre? Não. Foi lá em Jerusalém onde Pedro ficava? Não. Foi lá em Tarso onde Saulo morava? Foi aonde? Onde pregavam o evangelho sem acepção de pessoas. Repete comigo: crente é pregador. Se não for pregador, não pode ser chamado de cristão. Olha, coloca lá o texto. Gostei dessa arte, ficou linda, meninos, obrigado. Vocês fizeram agora? Oxe, eu não tinha contado para vocês. Arrebentou, hein? Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de... Agora tu é crente. Agora eu acreditei que você é crente. Agora eu acreditei que você é crente. Se você for comigo com a sua Bíblia, eu quero hoje combater 5 mentiras de Satanás. Todo mundo aqui é um grande evangelista, você só não sabe disso. E eu quero combater 5 mentiras que te fazem achar que você não é um evangelista e que você não carrega o poder desse evangelho contagiante. O que é contagiante? Fala de contágio. Quer dizer que não pode nem sentar do seu lado, que você passa. Hoje eu fui dar uma aula no nosso curso CTL. Aliás, dia 27 de abril é nosso batismo. E também vai ser nossa consagração de novos líderes de célula. A gente está para consagrar mais de 40 novos líderes de célula. Vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor. Coisa linda, gente, coisa linda. Hoje de manhã também começamos a 30ª turma do curso Visão Rema. Se você é novo na nossa igreja, quer conhecer melhor a igreja, quer conhecer como a igreja funciona, quer conhecer a nossa visão, esse é o seu curso. São 5 domingos, agora que você já faltou hoje, são só 4, pronto, mais fácil ainda. É só você fazer a sua inscrição aí nesse QR Code aí da sua cadeira na frente, esse QR Code do Hub, ou lá fora, no balcão de informações, você faz sua inscrição, domingo de 9 às 10 da manhã, logo antes do nosso culto da manhã. Então é tranquilinho, comigo, os demais pastores da igreja, para você aprender a história da nossa igreja. E a gente começou também hoje a primeira turma do curso Jornada de Maturidade. Tá linda, a turma tem 60 alunos, a gente teve 230 inscrições. Então se você não entrou nessa turma, fica tranquilo que você entra na próxima, tá bom? Mas o que eu ia dizer é o seguinte, a gente estava dando aula aqui no CTL, aí a irmã Kaila, é uma das alunas, ela sentou lá atrás, eu falei: Kaila, senta aqui pertinho. Ela falou: não posso, pastor, porque eu estou com uma gripe esquisita, melhor não sentar perto do pessoal. Eu sei que você não gosta de falar com o irmão do lado, mas fala para ele: melhor tu não me botar do lado de alguém afastado, não, porque eu prego mesmo. Isso é contágio. Isso é quando o evangelho é contagiante. Você não consegue parar de falar de Jesus. Já sentou do lado de um amigo ou de uma amiga apaixonada? Qualquer coisa que você fala: a gente foi na faculdade. Mas por que você tá com essa cara de bobo? Nada, eu tô apaixonado. Quem aqui está apaixonado pelo Senhor? Vai lá, levanta suas mãos. Quem aqui reconhece de onde Jesus te tirou? Quem aqui deve sua vida inteira a Ele? Sua vida inteira. Quem aqui deve tudo que você tem? Levanta suas mãos, fala para Ele: obrigado, Jesus. Eu vou contar para todo mundo o que o Senhor fez. Eu vou contar para todo mundo que o Senhor transformou minha vida. Eu vou contar para todo mundo que o Senhor mudou minha história. Filho, o evangelho é simples. Mentiram para você que é difícil pregar, que é difícil compartilhar o evangelho.
Que é difícil. Eu tenho uma vergonha, pastor. Mentiram para você. Não existe um cargo, ou não é para existir um cargo chamado evangelista. Quem é que veio de uma igreja cujo contexto tinha um cargo chamado evangelista? Por que a Rema não tem? Eu não posso nem falar muito não, mas assim... É porque os evangelistas que a gente vê por aí são os que menos ganham alma para Jesus. Eu falei, esse negócio para lá. Evangelista é todo crente, diga todo crente. Olha o que Jesus diz em João capítulo 4, versículo 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. É Jesus dizendo, o inimigo tenta enganar vocês, fazendo você achar que você sempre terá uma outra oportunidade de pregar o evangelho, para o teu parente, para o teu amigo, para o teu colega de trabalho. Mas tem gente aqui, dentro dessa igreja agora, que adiou uma oportunidade dessas. E hoje você já chorou amargamente, porque essa pessoa não está mais entre nós e você não teve mais outra oportunidade de pregar o evangelho. Então, filhão, primeira mentira do diabo é que você vai ter todo o tempo do mundo. Não é verdade. Outra mentira, é muito difícil, pastor. Você sabe qual foi o contexto que Jesus disse essa frase? Jesus estava sentado num poço, como Mateus aqui estava declamando na poesia, sentado no poço de Jacó. Uma mulher chegou até o poço para tirar a água do poço. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. A mulher samaritana falou assim, por que você está falando comigo? Eu sou samaritana. Em outras palavras, a mulher estava dizendo, eu sou o tipo de pessoa que você devia desprezar. Você sabia que tem muito crente que despreza o não crente? Tu acredita que tem crente preconceituoso? Tu acredita que tem crente que tem nojo de quem está no pecado? Que nojinho é esse, bonitão? Você esqueceu que foi de lá que Deus te tirou? Não daquele pecado, pastor, mas de outro. E deixa eu te dar uma notícia, o inferno era um só. O pecado podia ser até diferente, mas o inferno é um só. E o céu também é um só, aleluia. Pastor, não sei, eu não gosto nem de pregar o evangelho para essa galera. Você esqueceu? E aí Jesus foi lá e começou a conversar com uma mulher que ninguém queria falar. Que ninguém queria perder tempo com ela. É perda de tempo conversar com essa mulher, Jesus. Não para mim, Jesus dizendo. Não para mim. Quem aqui também um dia foi alcançado por esse tipo de amor e esse tipo de misericórdia? Um dia ele parou para conversar com você. Um dia ele parou por você. E aí, você lembra da história? História vem, história vai. E Jesus revela para ela que ela era uma mulher muito promíscua. Jesus fala, vai lá, chama teu marido. Ela diz, não tenho marido. Jesus responde, disse bem, porque você já teve 5. E o que você tem agora não é teu de verdade, é de outra. Para aquela cidade, aquela mulher era como uma prostituta. E isso se prova, inclusive, no horário que ela vai buscar água. Ela vai buscar água no horário de sol a pico. No horário que ninguém ia buscar água. Provavelmente porque ela não queria esbarrar com ninguém. Mal sabia ela que Jesus estava no lugar que ninguém mais queria estar. Quem sabe Deus te plantou num colégio que você não gosta de estudar, numa família que você não gostaria de ter nascido, numa cidade que você não gostaria de morar, numa casa que você não gostaria de alugar, trabalha num lugar que você não gostaria de trabalhar, com um chefe que você não gostaria de ter, recebendo um salário que você não acha que é digno do trabalho que você faz. E você diz, Deus, por que eu tenho que estar num lugar que ninguém está? Quem sabe Deus te colocou lá por causa de uma mulher samaritana, por causa de uma pessoa. E eu vou te dar uma dica. Não adianta orar para Deus te tirar desse lugar. Enquanto você não cumprir o propósito naquele lugar, você não vai para o próximo. Então é melhor você pregar o evangelho logo, filho. A Bíblia diz que Jesus prega para essa mulher. No final da conversa, quer ler comigo o texto? João, ainda no capítulo 4, como a gente estava agora, só você voltar alguns versículos. Versículo 25, a mulher fala assim, desconversando, eu sei que o Messias está para vir.
E quando ele vier, explicará tudo a nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Jesus, eu acho que já estava até meio chateado. Eu estou aqui meia hora conversando, você não percebeu ainda que eu sou o Messias? Sou eu que estou falando com você. Versículo 27, naquele momento os discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo conversando com uma mulher. Há pouco tempo atrás, uma pessoa muito querida nossa, parou de frequentar a igreja. Ele nunca foi membro da igreja. Ele vivia numa vida sexual diversa ao conselho bíblico. Ele era um travesti, mas frequentava a nossa igreja. Quase todo domingo de manhã ele estava lá. E aí, quando ele parou de frequentar a nossa igreja, eu fui lá no bar, que ele é proprietário, era proprietário. Sentei lá. Eu tinha um apelido que chamavam ele. Falei: fulano, vem cá, coloca uma Coca-Cola para mim aí, senta aí pra gente bater um papo. E a gente batendo papo. Falei: fulano, você sabe que a nossa igreja te ama muito, não sabe? E aí ele olha para baixo: pastor, eu sei. A Rema é o único lugar que eu consigo ir. E as pessoas não me julgam, me abraçam, me recebem. É verdade. Mas você sabe também, fulano, que você não pode confundir o nosso amor e achar que você não tem uma decisão a ser tomada. Não é verdade? A ele: pastor, mas eu não tenho força, pastor. Você tem que ter força, filho. Naquela oportunidade eu pude orar por ele. Eu sei lá o que vão dizer se passassem em frente ao bar e vissem o pastor Rafa sentado na mesa do bar, do lado de um travesti, conversando com ele e bebendo um líquido esquisito. Era coca. Uma vez foi eu e o pastor Rodrigo. Acho que a gente era diácono ainda, né, pastor Rodrigo? A gente era diácono ainda. E eu combinei com um amigo também, era travesti, só que esse vivia na prostituição. O primeiro que eu contei não, ele tinha seu próprio negócio. E esse segundo não, ele vivia na prostituição durante a noite. E a gente marcou com ele de ir na casa dele, falar de Jesus para ele, bater um papo com ele. Quando a gente bateu lá na porta dele, aí ele abriu, ele tomou um susto, ele falou: Rafael, o que você está fazendo aqui? Falei: você esqueceu que a gente marcou quarta-feira? Aí ele: a gente marcou, mas eu não imaginava que você fosse vir. Claro que não imaginava. Quantidade de crente que já deve ter olhado para ele de rabo de olho, chateado, com preconceito, sei lá com o quê. E entra eu e o pastor Rodrigo. Eu não sei, pastor Rodrigo, o que iam pensar da gente se passassem de carro naquela hora e visse a gente entrando na casa de um camarada que costuma se prostituir naquela mesma casa. O local já é conhecido como covil, como lugar que aquele camarada leva os clientes dele. E eu e o pastor Rodrigo entrando lá. Eu não sei o que iam dizer. Assim como Jesus não estava se importando com o que iam dizer do fato dele estar sentado conversando com a samaritana. Digão vai lembrar, a gente estava lá dentro da casa dele. Digão sentou no sofá assim, ele fez assim. Aí tinha um espartilho no sofá lá. Não foi, Digão? E como ele usava a própria casa dele para o seu pecado e para o seu ganha-pão de alguma maneira, a casa dele era um ambiente espiritual muito pesado. Chegava a ter um cheiro característico, sim ou não, Digão? Era terrível o negócio. Ele pegou uma caixa de som desse tamanho, ligou o microfone e deu play no karaokê que ele tinha em casa. E ele começou a cantar todas as músicas que você imagina. Todas as músicas crentes que você imagina. E a gente perguntou para ele: fulano, como é que você sabe essas músicas todas? Ele falou assim: eu era da igreja. Eu era crente, eu era guitarrista da igreja. Ele contou o testemunho de como ele se afastou do Senhor. Na tua família, na tua casa, na tua escola, seus vizinhos, tem uma mulher samaritana lá. Tem um cara não apenas à margem da salvação, mas à margem da sociedade. E Deus colocou lá para pregar o evangelho para esse irmão, futuro irmão, para essa futura irmã. É ter a capacidade de olhar nos olhos de uma pessoa que está afundada em pecado e ver um futuro irmão em Cristo. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, quando eles resolveram pregar o evangelho para todo mundo. Pergunta para quem está do seu lado, fala: para quem? Responde:
Fala, para todo mundo. Todo mundo. Davi acabou de abrir uma célula ali nos predinhos aqui do Vila 3 também tem predinho, né? Fala aí, tem no Jockey. Aí, Davi abriu a célula. Ô Miguel, Rebequinha tá aí no Resolume? Manda pra Rebequinha as fotos da tua célula. Da célula sua e da Rosângela. Manda lá rapidinho. Davi e Ingrid abriram uma célula aqui, nos prédios aqui do Vila 3. O que eles fizeram? Desenvolveram um convitezinho para dizer que naquele prédio agora tem um lugar de refúgio. E distribuíram para todos os apartamentos, debaixo da porta assim, ó. A pessoa chega em casa, tem um papel, que papel? Propaganda. Agora no nosso prédio tem um lugar de refúgio. Se você precisar de um conselho, de uma oração, a gente está no apartamento 245, sei lá, né? E a gente se reúne toda sexta, às 7 horas da noite. E aí eles colocaram também um pedido de oração. Como é que funciona o pedidinho de oração? Deixa escrito, né? Eles falaram o seguinte: você escreve o seu pedido de oração, que amanhã a gente vai passar batendo nas portas do apartamento tudinho, para perguntar, e você vai devolver o papelzinho para a gente vai orar por você e pela sua casa. Olha que coisa linda. Aí, Miguel teve um sonho de Deus, rapidinho, Miguel, de abrir uma célula lá nos predinhos do Jockey. Eita! Ei, beleza! É sem acepção de pessoas, sim ou não? Lá nos predinhos, bota a foto lá, Rebequinha. Tá na segunda semana, né, Miguel? Segunda semana de célula, coloca lá pra gente. É o quê? Esse 3G aí também, né, Stephanie? Aí não, né? Oxa vida. Miguel casou com Stephanie, crente que estava dando golpe do baú. Stephanie botou ele para trabalhar no Rema Social, botou ele para abrir célula, botou ele, não, vamos lá para os predinhos. O Miguel estava, pastor, eu vou abrir uma célula em Caraí para pregar para os empreendedores, empresários. Casou com Stephanie, pastor, vou abrir nos predinhos que minha esposa... Tu casou com a missionária? E você sabe que Miguel também casou para dar o golpe do baú, porque Stephanie já era diaconisa, né? Aí ele casou com Stephanie, pastor Paulo se compadeceu e na última consagração consagrou ele a diácono também. Igual Rossini. Rossini também casou com a diaconisa. Ele já está aí, paizão, chorando já. Poxa, na próxima consagração tem que ir também, né? Olha lá! Olha lá! Oi! Oi! Oi, igreja! Isso aqui é o poder do evangelho contagiante. Agora, eu te perguntar, por que esse menininho está tirando foto assim? Porque ele aprendeu. Os amiguinhos de onde ele mora, quando tira foto assim, né? Que a maioria é procurado, é envolvido com criminalidade, às vezes fugitivo. O garoto deve ter o quê? 6 anos? 7? Ele é procurado, gente? Não. É fugitivo? Não. Mas ele aprendeu. Puxa uma foto dele daqui a um mês. Puxa uma foto desse menino daqui a um mês. Te desafio, Miguel, daqui a um mês você me lembra, traz a foto dele daqui a um mês. Você não vai estar de cara limpa sorrindo assim. Vamos lá, igreja! A pergunta que eu tenho para te fazer é: qual desculpa você vai dar? Qual desculpa você vai dar? Tem uma geração inteira lá fora. Qual desculpa você vai dar? Jesus estava dizendo: olha, os campos estão prontos para a colheita. Aí o texto diz que os discípulos chegaram. Veio comigo o texto. Versículo 27, naquele momento os discípulos voltaram, ficaram surpresos em encontrar Jesus conversando com alguém dos predinhos do Jockey, conversando com um travesti, conversando com um adúltero, conversando com um cara que parece ter a vida toda bonitinha, mas está indo para o inferno. Mas ninguém teve coragem de perguntar: por que você está conversando com ela, Jesus? Claro que não tem coragem, você é doido? O texto continua, versículo 28. Então ela, deixando o cântaro, ela largou. Ela não foi lá buscar água?
ela largou. Ela largou o que estava fazendo. O impacto na vida dela foi tão profundo. Aí a Bíblia diz que ela foi para a cidade dela, pode colocar, e começou a dizer àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. A cidade foi atrás daquela mulher para ouvir Jesus. Quer dizer, aquela mulher que tinha acabado de encontrar Jesus, e Jesus já transformou ela numa evangelista. Você ainda acha que você não pode ser evangelista? Pastor, eu não sei, eu tenho vergonha de pregar o evangelho. A menina acabou de se converter. Agora, eu tenho uma pergunta sincera para fazer para vocês. Você seguiria uma mulher promíscua que já está na sexta união, que eu não vou dizer casamento, né? Na sexto borogodó, a mulher que toda semana aparece com um camarada novo. Olha o texto, volta um versículo para mim. Um versículo. Vinde comigo, veja. Fulana. Vamos botar o nome dela, vamos dar o nome dela de Jezabel, vai. Não, outro nome aí, Joquebede. Tem alguma Joquebede aqui? Tem? Tem não, né? Então chegou para Joquebede e falou assim: ô Joquebede, mais um? Você está querendo que eu pare o que eu estou fazendo para ir atrás de você, para conhecer o homem que você conheceu? Joquebede, toda semana você aparece com um novo. Vem cá, foi isso que a cidade fez? Não. A cidade seguiu a mulher. Por quê? Porque a cara dela dizia que algo tinha mudado na vida dela. Esse é o poder do seu testemunho, filho. Esse é o poder da sua história. Esse é o poder do testemunho que Deus te deu, da onde Ele te tirou. Você voltar para o teu local de trabalho, você voltar para a sua escola, você voltar para a sua família, transformado. Aquela menina chegou e falou: vem ver o homem que eu conheci. Quer dizer, ela não estava... Desculpa, tem que me pedir desculpa aqui, mas eu vou ter que encenar. Ela não estava: oi gatinho, vem aqui conhecer um homem que eu quero te... Não! A postura dela tinha mudado. O rímel dela tinha escorrido. O batom dela estava borrado. Ela estava descabelada. E as pessoas: o que aconteceu com você, Joquebede? E ela disse: conta a tua história, filho. Pastor, eu não sirvo para ser evangelista, não. Todo crente tem que ser um evangelista, senão ele é um crente fajuto. Não foi, eu acho que foi Charles Spurgeon, alguém procura a citação aí, que ele disse assim: todo crente ou é um missionário, ou é um campo missionário. Em outras palavras, ou você está pregando o evangelho, ou você precisa que o evangelho seja pregado para você de novo. E esse que é o gostoso, é ser testemunha. Você não foi chamado para ser especialista, você foi chamado para ser testemunha. É contar o que aconteceu com você. Quem aqui tem medo de que quando você compartilha o evangelho, alguém faça uma pergunta difícil de responder? Vai lá, levanta a mão. Seja sincero, vai. O cara fala assim: se Deus existe mesmo, então como que... tananã, tananã. Não se coloque na posição de precisar responder. Você não é Deus. E tu não é acadêmico, ok? A gente dá aula aqui, eu dou aula de apologética, defesa da fé. Eu te ensino a defender tua fé. Mas por mais que você não tenha conhecimento nenhum, você pode pregar o evangelho. E a pessoa vai fazer uma pergunta: eu não sei o quê. Filhão, eu não sei te responder. Eu só sei dizer o que Ele fez na minha vida. Ele transformou minha história. Fulano, você me conhecia? O jeito que eu era, dá para eu ser do jeito que sou agora, humanamente? Não dá, né? Eu não acredito em Deus não, mas a tua história realmente, eu nunca vi um negócio desse. Não tem aquele ditado: contra fatos não tem argumentos? Contra testemunhos não há argumento. Conta seu testemunho, filho. Acabou. Semana passada eu preguei no Docmus, nosso culto de adolescente. E eu contei, eu tenho o privilégio de ser filho de pastor.
Isso fez com que eu pagasse preços diferentes. Não é que quem é filho de pastor não paga preço, paga um outro tipo de preço, ok? Eu tenho o privilégio que muita gente não tem, de sua mãe orar de madrugada por você. A minha orava. De sua mãe te ligar quando você está fazendo uma besteira e ela sentir em casa. Poxa, Deus. Deus contava para minha mãe me ligava: Rafael, você está onde? Como é que você sabe que eu bati aula? Por outro lado, eu paguei alguns preços também. Eu lembro, na 4ª série isso, a professora falando alguma coisa de morte lá, e eu falei do meu testemunho. Eu nasci com 2 circulares de cordão umbilical no pescoço, parada cardiorrespiratória. Os médicos estavam assinando a certidão de nascimento morto. Minha mãe começou a orar, meu tio, a cardiologista, estava lá, todo mundo estava lá e todo mundo já tinha desistido. Minha mãe conta que ela via os médicos para testar se o bebê tinha reflexos, levantando a perninha e jogando. Tum. O bracinho e jogando. E quando soltava, o bracinho caía igual uma pedra. Pum. Pum. E minha mãe chorou e durante muitos minutos aquele corpinho ficou lá sem vida. Até que minha mãe continuava orando, o pessoal já estava consolando minha mãe, consolando meu pai. De repente, Deus soprou dos altos céus, puf, o bebê reviveu. Aí eu contei isso na escola. Para quê? Para quê? Eu lembro que a professora me colocou de castigo. Eu fiquei de cara para a parede assim. Naquela época se respeitava os professores, tá, gente? A nova geração falando de cara para... comigo eu filmava a professora. Naquela época a gente respeitava. E eu de cara para a parede. E as crianças todas da turma gritando, cantando, me zoando, né? Ressuscitou, ressuscitou. Aquilo não me impediu de continuar contando minha história. Meu testemunho. Conta seu testemunho, filho. Conta como é que Deus livrou teu casamento. Conta como Deus te livrou de uma doença. Ou se você tem um testemunho daqueles assim: Deus não me livrou, mas me ajudou a superar também. Conta teu testemunho. A gente lançou essa semana nas nossas células uma mobilização evangelística chamada Resenha dos Amigos. Quem viu isso aqui na sua célula? Yes. Quem não viu essa semana, você vai ver que você faltou semana passada. O que é a Resenha dos Amigos? É simples. A gente está marcando um dia, que é mais ou menos 2 semanas, 3 semanas antes do nosso próximo batismo. Todas as nossas células vão fazer uma noite de comunhão. Vai ter uma comida, um negocinho diferente. E cada membro da célula vai ter que levar 3 amigos. Você vai orar por esses amigos. Deus, me ajuda a ganhar o coração desses camaradas. E você vai trazer eles. Nesse dia, Barnabé vai chamar Saulo para dar o testemunho. Entendeu? Teu líder vai chamar alguém. Quem aqui tem um daqueles testemunhos pesados? Que quando o nego ouve tua história, pesadão. Vai lá. Ah lá. Que isso, gente? Só 2, 3? É que você não está reconhecendo o poder do seu testemunho, então. Quem aqui tem um testemunho poderoso? Vai lá. Ok. E aí, teu líder vai te botar, por exemplo, para dar o testemunho. Aquele momento de testemunho, você vai contar: olha, isso foi o que Deus fez na minha vida, fez no meu casamento. E provavelmente, a essa altura, muita gente vai estar sendo tocada pelo poder do Espírito Santo. Porque isso aqui não vale de nada se não tiver o Espírito Santo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quer dizer que a gente pode ter estratégia, mas se o Espírito Santo não estiver agindo, filho. E aí, todo mundo ali vai receber um card escrito: a oração mais poderosa do mundo. Você sabe qual é a oração mais poderosa do mundo? É o que? O Pai Nosso? É qual? Ave Maria? É qual? É a oração do judeu que... A oração do Elon Musk? A oração mais poderosa do mundo é: Jesus, de agora em diante eu me rendo à tua vontade. Minha vida passa a pertencer ao Senhor. Perdoa os meus pecados, habita no meu coração e me transforma de dentro para fora. Porque de agora em diante eu quero viver uma vida inteira para te servir. Eu me arrependo dos meus pecados, de ter fugido da tua presença, mas hoje faço um compromisso de te amar. E depois do teu testemunho, depois do testemunho do Saulo, do fulano, a gente vai perguntar: quem aqui quer entregar a sua vida para Jesus? Se prepara para o batismo do dia 27. Deus está levantando uma igreja de evangelistas. Evangelistas.
Deixa eu te dar os 5 pontos. Acabou minha introdução, Lucas. Lucas é o nosso... Fica de pé, Lucas. Lucas, ele lidera um ministério aqui chamado Direção de Culto. Olha todo mundo para trás lá. Olha aquela TV lá na galeria lá. É um cronômetro que diz que eu só tenho mais 5 minutos de pregação. Quando vocês acharem que a pregação está muito curta... Mas vou compensar semana passada, né? Semana retrasada, né? Semana retrasada eu furei o cronograma. 4 razões que você dá, 4 desculpas que você dá para não ser evangelista. Primeira desculpa: pastor, eu não tenho chamado. Mentira. Marcos 16, versículo 15, Jesus disse a todos os discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O chamado evangelístico é para todo crente e não só para alguns. Você tem esse chamado também, filho. Você tem um chamado também. Ah, pastor, mas eu não sou evangelista. Você é crente cheio do Espírito Santo. Pronto. Pastor, não tenho chamado. Conversa fiada. Você tem um chamado sim. Aliás, esse, atenção, é o único chamado de verdade que você tem. Ok? Pastor, meu chamado é ser advogado. Não. Seu chamado é ser pregador do evangelho, sendo advogado. Pastor, meu chamado é ser pastor. Não, seu chamado é pregador do evangelho, fazer discípulos, enquanto você é pastor. Pastor, meu chamado é ser médico. Não, seu chamado é ser pregador do evangelho, enquanto você é médico. É enquanto você faz. Então, tem chamado sim, filho. Número 2, segunda desculpa que a gente dá: pastor, é que eu não tenho conteúdo. Sinceridade agora, hein, gente? Sinceridade. Quem aqui às vezes se sente sem base bíblica, sem conteúdo? Você fala: e se me fizerem uma pergunta difícil? E se eu não souber responder? E se eu não souber o versículo? Pastor, não tenho conteúdo. Atos 1:8. Vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Quem aqui já tem o Espírito Santo? E sereis minhas testemunhas. Agora, testemunha é coisa maravilhosa, gente. Não tem coisa melhor que ser testemunha. Porque testemunho não precisa fazer nada, só precisa dizer o que viu. Você vai lá na audiência, tem uma testemunha sentada lá. Esses dias eu vi uma audiência que perguntaram para a testemunha assim: você sabe se aquele produto estava estragado? A pergunta foi mais ou menos essa. O advogado falou: protesto. A testemunha não é perita. Ela não pode dizer, ela não pode afirmar se estava certo ou estava errado. Ela só pode contar o que ela viu. Oh, meu Deus. Se você entendesse o poder que tem de contar o que você viu. Você sabe que em Atos 2, os discípulos, quando foram cheios do Espírito Santo, foram confundidos com bêbados, não é? É engraçado que eles não foram confundidos com sommelier. Sommelier é quem entende muito. Já viu sommelier bebendo? Não vou fazer. Daqui a pouco fazem esse corte. Vou fazer sem o copo então. O sommelier tem umas notas frutadas. Ó, ele ainda vai, ó. Parece que tem umas notas de nozes, né? Sommelier não fica bêbado, por quê? Porque ele faz assim, ó. Que nojo aquele negócio, né? Ele cospe. Não seja um sommelier da presença. Quem aqui conhece um crente sommelier? O cara sabe tudo de Bíblia, sabe tudo de Deus, mas aquilo não muda ele, porque ele bota na boca e cospe. Os discípulos foram confundidos com bêbado. O que é bêbado? Bêbado é o cara que experimentou muito, mas ainda sabe pouco. Perguntava para Pedro, as notas, a Bíblia diz, né? Não se embriagueis com vinho, mas embriagai-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Pedrão, me explica aqui. Pedrão falou assim: eu também não sei. Você quer a prova? Pastor, me dá uma prova bíblica que Pedro não sabia. Pedro na casa de Cornélio. Pedro na casa de Cornélio pregando para uma família que nem era crente, aliás, que nem era judia. Ele está no meio da pregação. Os caras são batizados no Espírito. Aí Pedro, depois disso, foi lá e batizou eles na água. Para quem não acredita que tem batismo no Espírito Santo, esse texto é muito claro. Eles foram batizados no Espírito. E por causa disso, Pedro batiza eles na água. Quando Pedro volta para Jerusalém, os apóstolos pressionam Pedro.
Por que você pregou o evangelho para eles? Por que você batizou eles? Eles não são bem-vindos no nosso meio. A resposta de Pedro foi: como eu poderia negar água a quem Deus não negou o Espírito? Pedro também não entendia como funcionava a mecânica. Tanto que, se dependesse de Pedro, ele nem pregaria para aquela família, se ele não tivesse tido aquele sonho do lençol com os animais. Quem já é conhecedor da palavra sabe o que eu estou falando. Pedro não sabia como funcionava, ele só sabia o que tinha visto. Quer dizer, pastor, que eu não preciso estudar a Bíblia? Não, tu vai estudar, mas enquanto você estuda, conta o que você já sabe. Conta o que seja. Pastor, eu não sei nada de Jesus, eu só sei que Ele me transformou, me libertou e mudou minha história. Pronto, é só isso que você precisa contar, filho. Conta para todo mundo sua história. Tem um texto legal, poupando o tempo aqui, que o Luquinha está olhando para mim ali. Quando Jesus cura aquele paralítico de Betesda, lá do tanque de Betesda, a Bíblia diz que Jesus cura ele e fala assim: levanta, pega a tua cama e anda. Pastor Paulo estava me lembrando desse texto hoje de manhã. O paralítico pegou a cama e foi. Só que aquilo foi num sábado. Aí do nada chegaram para ele e falaram assim: por que você está carregando essa maca? Sábado não pode carregar maca. Olha os religiosos. Os caras, vou te falar um negócio: o religioso não está nem aí se você é curado, se você é transformado. Eles só querem que você obedeça uma lei, só querem que você obedeça uma regrinha. Por que você está carregando a maca? O camarada foi curado e eles estão se importando com maca, pelo amor de Deus. Aí o paralítico, coloca no telão pra gente só esse versículo aqui, versículo 10, João 5:10. Por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a sua maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me mandou carregar. Estou contando o que eu sei. Aí a pergunta: então perguntaram, quem é esse? Em outras palavras, me explica. Versículo 13: o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele. Existe algum novo convertido aqui essa noite que você ainda nem tem ideia direito de quem é Jesus? Você ainda não sabe, pastor, eu não sei. Uma vez um novo convertido perguntou, aliás, era uma mãe de uma irmã aqui da igreja, e ela era muitos anos convertida, mas estava começando a finalmente caminhar direito. E ela perguntou para a filha assim: ô filha, me explica, Moisés era pai de Abraão? Moisés, pai de Abraão, gente? Não tem problema não. Pega a tua maca, conta a sua história. O texto diz: o homem que fora curado não tinha ideia, pois Jesus havia desaparecido. Os próximos versículos, a Bíblia diz que Jesus encontra o cara de novo. Aí ele fala: foi você? Então tá bom. Ele vai lá e conta: foi esse camarada aí que me curou. Eu nem sabia, eu nem conhecia. Terceira desculpa, e eu fecho na quarta. Terceira desculpa que a gente dá para não pregar o evangelho: pastor, eu tenho vergonha. Eu sei que para quem tem vergonha, não posso nem pedir para levantar a mão. Você tem vergonha até de levantar a mão. Mas aqui na altura do ombro, quem às vezes quer pregar, mas você sente vergonha, vai, aqui assim, ó. Não é que você tem vergonha de Jesus, não. Você tem vergonha das pessoas. Posso dar uma dica? Quando você sentir vergonha, lembra que o céu e o inferno são reais. Já contei o testemunho. Eu te recomendo, inclusive, chegar em casa, procura assim, ó: se o céu e o inferno existem. Rafael Ramos. Aí é uma pregação que eu ministrei aqui, e que eu expliquei: se o céu e o inferno são de verdade, então toda a oportunidade de pregar o evangelho se torna uma questão de vida ou morte. E vida ou morte eterna. Minha mãe, eu e meu pai, eu era solteiro, a gente estava num shopping lanchando. A família que estava atrás da gente, o garotinho engasgou. A mãe tentou fazer aquela manobra para desengasgar e não sabia fazer. Minha mãe, sendo acadêmica da área da saúde, pós-doutora, enfermagem, psicologia, tudo que você imagina, todas as formações que ela tem. Minha pergunta: minha mãe chegou, se apresentou, mostrou carteirinha e pediu com licença? Sim ou não? Não. Minha mãe jogou a mãe do garoto pro lado, pegou o garoto e a carne saiu. Literalmente, a carne saiu, aleluia.
Te pergunto, a mãe do garoto reclamou com a minha mãe? Ela o quê? Agradeceu. Porque ali era questão de algumas pessoas que você acha que está incomodando pregando o evangelho, que você acha que está sendo inconveniente, um dia vão te agradecer, vão te falar obrigado por ter sido inconveniente. Outros, quando se converterem um dia, vão dizer assim para você: puxa, se você tivesse perguntado antes, eu teria tido antes a oportunidade de me render a Jesus. Por que você demorou tanto? Já ouviu essa história, né? 2 missionários foram no continente asiático. Lá dentro tinha um vilarejo que pouca gente já tinha tido acesso. Chegaram lá, a vilarejo nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eles pregaram o evangelho, todo mundo aceitou Jesus, muito emocionado, muito feliz, porque a história era muito impactante. O evangelho é impactante, gente. O evangelho é impactante. A história de que um juiz te julgaria, mas para se manter justo e não te condenar, ele botou o próprio filho dele para tomar tua condenação. Que história maravilhosa é essa? E aí o testemunho, né, a história diz que o chefe do vilarejo foi agradecer aos missionários. Falou: muito obrigado por ter trago essa mensagem para nós. A gente só tem uma pergunta para fazer. Essa história aí de que Jesus morreu e ressuscitou, quando é que foi? Foi semana passada? Foi mês passado? Porque a gente quer ir lá conhecer a família, a gente quer ir lá saber o que aconteceu. E o missionário falou: não, tem 2000 anos. E o chefe do vilarejo olhou para baixo e falou assim: 2000 anos? Por que vocês demoraram tanto para vir então? Algumas pessoas dos seus locais de convivência, da sua vida, estão perguntando isso agora. Por que você está demorando tanto tempo para me oferecer Jesus? Posso te dar uma dica? A gente vai orar aqui agora, e minha oração vai ser: Deus, coloca no coração de cada crente que está aqui alguns nomes com quem eles têm que falar. Posso te dar uma dica? Essa semana, marca um café com a pessoa. E seja sincero, você não precisa inventar moda não. Você vai sentar com ele e falar assim: ó, domingo eu estava no culto, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. E o pastor pregou sobre pregar o evangelho. E ele mandou a gente fechar o olho e fazer uma oração. Eu fiz a oração. E a pessoa que o Espírito Santo colocou no meu coração foi você. Por isso que eu te chamei para esse café. Eu não sei o que é para acontecer. Se é para você ir no culto comigo, ou se é para eu te explicar o evangelho. Eu sei dizer que Deus colocou teu nome no meu coração. E faz 3 dias, faz 4 dias, faz 1 dia, faz 2 dias que eu tenho orado pela sua vida. Eu estava em São Paulo quarta-feira, fui pregar numa igreja lá. E eu cheguei, o horário que eu cheguei, aquele trânsito de São Paulo, eu cheguei meia hora antes do culto começar. Então fui muito rápido, fui no hotel, tomei um banho, troquei de roupa e entrei correndo no elevador com a mala e tudo, porque eu não ia poder dormir lá. Depois da pregação eu ia voltar para o Rio. E aí eu entrei no elevador. Boa noite, boa noite, boa noite. Aí eu ajeitando minha mala assim, o elevador lotado. E aí alguém falou: Rafael? Falei: gente, São Paulo. Aí eu olhei assim e falei: oi. Era um amigo meu de infância, da escola. Estudou comigo na escola. Na verdade, ele estudou comigo desde o jardim de infância. E aí, falei: mano, coincidência. Só que o pessoal da igreja estava me esperando na porta. Eu apertei a mão dele: valeu, valeu. E quando eu entrei no carro, eu mandei um zap para ele: mano, que louco te encontrar assim do nada. Aí ele: mano, deixa eu te contar. Eu estava no 10º andar, peguei o elevador para o térreo. O elevador estava lotado, ele parou no térreo e não abriu. Não abriu, ele ficou parado no térreo e a porta não abria. E o elevador voltou para o 4º andar para pegar você. Cara, tem alguma coisa esquisita. Coloca a fotinha, ele me mandou a fotinha da gente quando era pequeno aqui, ó. Aqui, esse aqui é o Judá. Aí, ó. Ele é esse aqui, ó. Meu brother. Aí ele está morando em São Paulo agora. A gente já está combinando de tomar um café. Eu falei: quando é que você vai estar no Rio? Fala comigo. Para o crente, não existe coincidência. Fala: sentou do meu lado, vai ouvir falar. Pastor, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha não, filho. O apóstolo Paulo diz assim aos Romanos:
no capítulo 1, versículo 16 da carta dele aos Romanos. Capítulo 1, 16 diz assim: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é poder para salvar todo aquele que nele crê. Eu tenho vergonha de um monte de coisa, gente. Eu tenho vergonha de ser gordinho. Tenha vergonha do carro que você está quebrado, está fazendo barulho, está andando. Pode ser. Pastor, tem vergonha de andar de ônibus? Sei lá, tenha a vergonha que você quiser ter, filho. Mas não tenha vergonha do evangelho, porque o evangelho é salvação. É como o cara que inventou a vacina ter vergonha de ter inventado a vacina. Você tem o poder para cura na tua mão. Já te contei essa história, eu faço questão. Me deram mais um minutinho ali, viu, Lucas? 3 vezes que deram um minutinho? Misericórdia. Tirgue. Desculpa, senhor. Há pouco tempo atrás, o continente africano sofreu a maior epidemia que já teve do ebola. O ebola, o Covid, quando começou, a taxa de mortalidade era de 5%. O ebola, a taxa de mortalidade é 90%. De cada 10 pessoas que contraem a doença, 9 morrem, só uma sobrevive. O detalhe é que quem sobrevive, ele não tem um remédio que cura, nem vacina, nem nada. Mas o cara que sobrevive, ele adquire imunidade. Mal ou bem, comparando estruxulamente, é igual a catapora. O cara pega só uma vez na vida e não pega mais. Sabe como é que como a maioria dos países do continente africano conseguiram vencer o ebola? Os legisladores, deputados e tudo mais, sancionaram leis que obrigavam, é igual o serviço militar obrigatório, obrigava o cara que fosse curado a investir 1 ano da sua vida nos vilarejos ajudando a quem ainda está doente. Porque agora que você tem imunidade, o mínimo, repete comigo, fala, o mínimo. Fala para quem está do seu lado, agora que você foi alcançado. Pode falar, fala, agora que você foi alcançado. O mínimo que você pode fazer é voltar lá e pregar para quem ainda não foi. Estou tendo vergonha. 4º ponto e último, fecho aqui. Pastor, meu problema não é vergonha. Eu sou até espontâneo, extrovertido. Pastor, meu problema não é não ter conteúdo. Meu problema não é não ter chamado, não é nada disso, pastor. Meu problema para não pregar o evangelho, olha para mim 1 minutinho, é porque meu relacionamento com Jesus não está legal. Aí, filho, os 3 primeiros foram desculpa esfarrapada, mas esse 4º é verdade. Se teu relacionamento com Jesus, você está andando longe do Senhor, não dá para você ser evangelista, filho. Se Jesus não transformou a sua história, não dá para você contar seu testemunho. Testemunho do quê? Que você se afastou e foi para o mundo de novo? Aqui para mim, Deus quer usar seu testemunho, só que você está estragando seu testemunho. Então está na hora de você voltar e falar, não, tá bom, pastor, eu entendi. 4 desculpas. A primeira, não tenho chamado. A segunda, não tenho conteúdo. A terceira, tenho vergonha. Mas a 4ª não é uma desculpa. É um motivo real. Mas a gente pode resolver isso aqui hoje e agora. Pastor, eu não conheço Jesus de verdade. Por isso que eu não posso ser um evangelista. Por isso que eu não posso pregar o evangelho. Você tem razão. Olha para mim. Você tem razão. Sem ter a vida transformada por Jesus, você não pode pregar o evangelho, não. Sem ser um servo do Deus Altíssimo, não vai adiantar de nada, filho. Se Jesus não transformar primeiro a sua história, Ele não pode transformar através da sua história. Tem crente que é igual uma rolha. Você impede. Você se converteu, ou você não se converte. E o fato de você não se converter impede tua família inteira de conhecer Jesus. Estou pregando para algum pai de família que está aqui essa noite. E que é o fato de você não se render a Jesus, é o que vai impedir sua família de servir Jesus. Isso é estatístico. E estatisticamente falando, os lares cujo pai não serve ao Senhor Jesus, os filhos quando crescem não servem ao Senhor Jesus. É estatística. Não estou falando que é assim para todo mundo, não. A probabilidade é muito alta. Quem sabe é a sua falta de posicionamento.
que está impedindo sua família de também se posicionar por amor a Jesus. Mas isso muda hoje, aqui e agora. Fica de pé no seu lugar, eu queria fazer uma oração com os irmãos. Esse é o poder do evangelho contagiante. Esse é o poder do evangelho contagiante. Primeira coisa que eu quero fazer 2 orações. Primeira, todo mundo aqui que serve ao Senhor Jesus, você vai colocar a mão no seu coração e você vai repetir uma oração comigo. E você vai pedir para o Espírito Santo te lembrar de alguns nomes. Quem sabe, filho, você não está nem indo na célula direito. Está na hora de ir, para poder participar da nossa mobilização, por exemplo, para poder levar alguém lá. Pastor, eu tenho vergonha, então pelo menos leva ele na célula, traz ele no culto. Vamos pedir para o Senhor? Vá lá, toda igreja, fecha seus olhos. Fala comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que a pregação do Evangelho está nas minhas mãos. Fala comigo, anjos não vão pregar o Evangelho, eu tenho que pregar o Evangelho. Então, Senhor, fala forte. Então, Senhor, eu me posiciono e eu me coloco disponível. Quem são esses para quem eu devo pregar? Quem são esses que eu não posso me calar? Quem são esses amigos, parentes, colegas, cuja salvação será gerada através da pregação da minha boca, do meu testemunho e do poder da cruz do Calvário? Faz a sua oração, vai lá. Fala comigo, Jesus. Você vai começar a lembrar de alguns rostos. Você vai começar a lembrar de alguns nomes. Fulano, ciclano, beltrano. Abre seus olhos. Eu quero que você continue fazendo essa oração depois do culto, quando você for para casa. Mas eu quero que você anote esses nomes. Manda um zap pro cara hoje. Liga para ele. Se Deus colocou esse nome no teu coração, eu não quero que semana que vem você venha chorando, porque perdeu a única oportunidade que tinha de pregar o Evangelho para essa pessoa. Não dá mole não, filho. Não estou te colocando terror não. Eu estou falando da realidade. Ninguém sabe o dia nem a hora. Então prega a palavra. A primeira oração que eu queria fazer era essa. A segunda oração, nosso ministério de louvor vai cantar. Eu vou descer aqui. Se você se encaixa nesse quarto ponto da minha palavra, pastor, negócio é o seguinte: eu preciso ter minha vida transformada primeiro, para depois poder compartilhar. Pastor, eu quero ser um testemunho, eu quero ser um exemplo para minha família, mas eu estou andando longe dos caminhos do Senhor. Eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para os braços do Pai, para Ele me transformar num testemunho, para Ele me transformar num testemunho, para Ele me transformar num evangelista. Se é você, filho, enquanto o louvor estiver cantando, você vai sair do seu lugar, você vai me dar um abraço aqui na frente. Eu quero orar por você. Vamos lá, louvor, pode cantar. Vai fazendo a sua oração. Vai falando: Deus, eis-me aqui, eis-me aqui.